Oi, gente, meu nome é Yasmin, eu sou a idealizadora do Explaining Art e eu gravei uma sequência de stories sobre a Semana de Arte Moderna de 1922, mas ficou muito grande, então eu trouxe aqui para o YouTube. Essa sequência de stories está relacionada com um post que eu fiz introduzindo o que foi, o que aconteceu na Semana de Arte Moderna de 1922. Então, se você não me segue lá no Instagram, me siga, @explaining.art e vamos pro vídeo. Ontem eu fiz um post super curto e grosso sobre a Semana de Arte Moderna de 1922, que está completando agora os seus 100 anos. E eu vim aqui conversar mais com vocês. Não deu tempo de vir falar com vocês ontem, então estamos aqui hoje. Eu posso estar olhando para cá às vezes porque eu tenho anotações, porque agora eu vou falar um pouco sobre dar uma contextualização, né? O antes da semana, assim, antecedente até o estopim, e também falar as minhas críticas, porque eu não sou tão fã assim da semana de 1922, então bora lá. Antes de mais nada, eu queria mostrar pra vocês, na verdade, esse livro, que é Arte Brasil Hoje, 50 anos depois, do Roberto Pontual. E, na verdade, é um catálogo de uma exposição, mas na introdução ele fala bastante sobre esse universo pré-Semana de 22, fala um pouco sobre a Semana de 22 e os acontecimentos depois da Semana de 22. Então eu usei bastante esse livro para todos os posts que a gente vai ter essa semana. Então só queria recomendar ele para vocês antes de mais nada. Então, nessa época, começo do século XX, 1900 e poucos, as vanguardas europeias já estavam se desenvolvendo e surgindo uma atrás da outra e acontecendo muito rápido lá na Europa. E nessa época não acontecia como aconteceu no Barroco, por exemplo, que o Barroco surgiu na Europa em 1600 e pouquinho e só veio para o Brasil em 1700, 1800, porque tinha essa demora para as coisas chegarem aqui. Nesse momento, não, as coisas chegam mais rápido. E também a gente vai ter uma elite cafeira, que vai ter dinheiro, então vai poder viajar para a Europa e vai ver essas obras, vai até comprar essas obras e vai pensar, por que não trazer isso para cá também? Não só trazer essas obras, mas incentivar essa arte nova para os brasileiros também. E aí começa esse movimento de contestação, principalmente do Oswald de Andrade. Iam outros artistas que estavam se distanciando dessa arte acadêmica, que era a arte que a gente fazia aqui, e já começando a elaborar arte diferentes também, né? O Oswald produzia literatura já com uma inspiração futurista. A gente tem Victor Brecheret fazendo esculturas bem modernas e características do modernismo. A gente também tem Eliseu Visconti, que é conhecido como o primeiro impressionista do Brasil. Então a gente já tem esses artistas caminhando para isso, e aí gera essa contestação e esse desejo de realmente romper com uma arte acadêmica e fazer uma arte brasileira. É aí que a gente chega em datas muito importantes, duas datas muito importantes, para além de 1922, porque esse movimento já estava acontecendo e, na minha opinião, era uma coisa que já ia acontecer, né? Como eu falei no post, 1922 era mesmo para botar o martelo e falar, não, o modernismo começou em 1922, né? Fazer um grande evento, fazer uma festa. Então, já tinha modernismo, arte moderna brasileira, muito antes disso, mas eles queriam fazer um evento para marcar essa novidade na arte brasileira. E aí as duas datas muito importantes que a gente tem são 1913, que a gente tem a primeira mostra de arte moderna, que foi uma exposição, duas exposições na verdade, do Lazar Segal. Ele era um lituano, a gente já tem post sobre ele aqui, mas vamos ter mais durante essa semana. E ele era estrangeiro, então o pessoal não ligou muito para ele fazendo uma arte moderna, né? Foi a primeira mostra, mas o pessoal pensou, ele é estrangeiro mesmo, então ele faz uma arte moderna, uma arte meio ousada, meio diferente. Então, bacana, não vamos criticar muito não, tá tudo certo. E aí a gente entra realmente no estopim, que é 1917, que foi com a exposição da Anita Malfatti. Eu já fiz um vídeo aqui sobre essa exposição e a briga toda dela com o Monteiro Lobato. A gente vai trazer mais a Anita aqui, porque ela é minha artista brasileira favorita, então não tinha como eu não falar sobre ela. Então, nesse livro que eu mostrei pra vocês, fala que a importância primordial de Anita Malfatti decorre de ter sido ela o verdadeiro dínamo desse impulso. Então, a Anita faz parte dessa elite, ela viaja para fora, ela estuda a arte lá fora e ela vê essa arte e traz essa inspiração. E ela conversa com muitos desses artistas que estavam nesse espírito de contestação e eles falam, não, vai lá, faz uma exposição, vai ser legal. E ela expõe
53 trabalhos em 1917. Aí vem a crítica toda, porque ela era brasileira, fazendo uma arte totalmente diferente, moderna, ousada. Então, muita crítica, principalmente do Monteiro Lobato. E aí, esse é o estopim da modernidade. Por quê? Porque para esses artistas que já estavam querendo essa mudança, quando a Anitta é criticada, parece que todos esses artistas estão sendo criticados. Eles sentem a dor da Anitta e veem nessas críticas uma oportunidade para realmente se lançarem no mundo e realizarem a Semana de Arte Moderna de 1922. E aí começam os preparativos para esse grande evento. Eu vou ler para vocês rapidinho um trecho do livro que contextualiza esse momento pós a exposição de Anitta Malfatti e também o que estava acontecendo no mundo nesse momento para acontecer em 1922 a Semana de Arte Moderna. A atmosfera para a ruptura estava preparada, portanto, desde 1920. Houvera tempo para a regimentação de artistas, poetas, escritores e intelectuais de São Paulo e do Rio, em torno dos novos princípios de rebeldia antiacadêmica, a partir da exposição de Anitta Malfatti em 1917. O alívio pelo término da Primeira Guerra Mundial e a retomada do intercâmbio internacional mesclavam-se aqui à euforia de desenvolvimento, que já ia deixando marcas na fisionomia das principais cidades brasileiras, progresso que as artes não poderiam evitar. A oportunidade avultava com a aproximação da data comemorativa do primeiro centenário de nossa independência política. E aí, o que aconteceu em 1922, vocês já sabem, porque vocês leram meu post. Então, vamos para as minhas críticas. Então, antes da crítica, eu queria dar uma indicação para vocês, né? Se vocês não quiserem escutar a minha opinião, eu tenho uma indicação de um ciclo de encontros chamado 1922 Modernismos em Debate, que foi feito pelo Instituto Moreira Salles, pela Pinacoteca de São Paulo e pelo Museu de Arte Contemporânea da USP, ano passado, né, em preparação para o centenário da Semana de 22, eles fizeram esse ciclo de encontros. Tem tudo no YouTube para vocês verem e eles realmente debatem, assim. A semana de 22 foi isso tudo, foi bom, foi ruim, quem eles apagaram, quem eles esqueceram de mencionar nessa arte brasileira. Então, é muito interessante ver esse ciclo de encontros também. Eu aprendi muito vendo e recomendo, tá tudo no YouTube. Então, a minha crítica pode ser basicamente resumida em uma frase: a teoria é bacana, a prática não. Então, eles tinham essa ideia das artes brasileiras, de dar um caráter nacional à arte brasileira, o que é muito bom. Eles tinham essa ideia também de se unir, o que foi muito bom, né? No pós-Semana de 22, a gente teve a criação de várias revistas para divulgação de arte, organizações, né? Essa união dos artistas para trabalhar junto, botou a arte brasileira, de certo modo, no cenário internacional também, então ajudou bastante nessa parte. Mas a prática não foi tão bem assim. O projeto político deles, que é arte, mas também está ligado com a política, obviamente, não foi tão legal assim, porque eles esqueceram, destruíram e deixaram de lado uma boa parte do que é o ser brasileiro, né? Então, por exemplo, muitos desses membros estavam na criação do IFAM, que é o atual IFAM, e nesse momento não era sobre cuidar do patrimônio e preservar. Era mais uma ideia de vamos valorizar a arte brasileira, mas só aquela que eu gosto, aquela que eu acho que é relevante, que tem importância. E não é bem assim que funciona, né? Isso você não está valorizando a arte brasileira, né? Eles esqueceram de muitas outras nuances do que é o Brasil. Então, por isso a minha crítica ao movimento, apesar de eu gostar bastante de muitos artistas, muitas obras que foram expostas e que participaram da Semana de 22, mas eu acho que eles quiseram abraçar o mundo e, na verdade, não conseguiram. Eles continuaram abraçando as causas que eles já abraçavam anteriormente. E é isso.